Você já ouviu uma história em One Piece que começa triste, mas termina com uma das mensagens mais bonitas de todo o anime? Na ilha gelada de Duran Island, existia um médico estranho. As pessoas chamavam ele de maluco. Diziam que suas curas não funcionavam, e quase ninguém acreditava nele. Mas esse homem tinha algo que ninguém mais tinha. Um sonho capaz de mudar o coração de toda uma ilha. O nome dele era Dr. Iriluki. Ele foi a pessoa que encontrou uma pequena rena solitária chamada Tony Tony Chopper, que era rejeitada por todos. E mesmo que o mundo inteiro chamasse Chopper de monstro, Iriluki enxergou algo diferente. Ele viu um filho. Mas essa história não é só sobre um médico. É sobre sonhos, sacrifício e uma das frases mais marcantes de todo o One Piece. Uma frase que prova que uma pessoa nunca morre enquanto continuar viva na memória de alguém. Essa é a história de Dr. Iriluki. A história do Dr. Iriluki. Dr. Iriluki era um médico que vivia na Duran Island, uma ilha coberta de neve onde as pessoas viviam com medo e sofrimento por causa do rei tirano Apollo. Mas Iriluki não era um médico comum. Ele era conhecido como um médico maluco, porque suas curas quase nunca funcionavam. Mesmo assim, ele tinha uma coisa diferente. Ele acreditava que qualquer doença podia ser curada com esperança e vontade de viver. Ele dizia que a doença mais perigosa não era física, mas sim perder o sonho e a esperança. O encontro com Chopper. Um dia, Iriluki encontrou uma pequena rena ferida chamada Tony Tony Chopper. Chopper era rejeitado por todos. As renas o expulsaram porque ele tinha nariz azul. Os humanos tinham medo dele porque ele comeu a Itu Itu no Mi, uma fruta que o fez virar metade humano. Sozinho e machucado, Chopper estava morrendo, até Iriluki aparecer. Mesmo sendo considerado estranho pela sociedade, Iriluki viu valor em Chopper. Ele cuidou dele e passou a tratá-lo como um filho. O sonho de Iriluki tinha um sonho enorme. Ele queria curar o coração da ilha inteira. Ele acreditava que, se as pessoas vissem algo bonito e cheio de esperança, seus corações poderiam mudar. Por isso, ele pesquisava uma forma de fazer as cerejeiras florescerem na ilha de inverno, algo que parecia impossível. O sacrifício. Um dia, Iriluki descobriu que estava gravemente doente. Mesmo assim, ele continuou tentando ajudar as pessoas. Quando o rei Apollo ficou doente, os médicos reais disseram que só Iriluki poderia ajudar. Chopper ouviu isso e saiu desesperado procurando um cogumelo chamado Amildaki Mushroom, acreditando que ele poderia curar Iriluki. Mas Chopper não sabia que o cogumelo era venenoso. Mesmo percebendo isso, Iriluki comeu o cogumelo sorrindo, para não quebrar o coração de Chopper. Depois, ao perceber que os médicos estavam armando uma armadilha para matá-lo, Iriluki decidiu fazer uma última coisa. Ele bebeu um explosivo e se sacrificou. A frase que marcou One Piece antes de morrer, Iriluki disse uma das frases mais famosas de One Piece. Quando você acha que uma pessoa morre? Quando ela leva um tiro? Não. Quando ela é atingida por uma doença incurável? Não. Uma pessoa só morre quando é esquecida. Depois de conhecer um pouco sobre Dr. Iriluki, precisamos voltar um pouco no tempo, para entender como tudo começou. Na ilha congelada de Duran Island, existia uma pequena rena diferente de todas as outras. Essa rena tinha um nariz azul. Por causa disso, ela era tratada como estranha pelo próprio bando de renas. Eles não aceitavam ela, e acabaram expulsando ela. Mas a solidão de Chopper só ficou pior quando algo ainda mais estranho aconteceu. Um dia, ele encontrou e comeu uma fruta misteriosa, a Itu Itu no Mi. Essa fruta deu a ele a habilidade de pensar, falar e andar como um humano. Só que isso trouxe um novo problema. Agora ele não era aceito nem pelas renas, e nem pelos humanos. Para as renas, ele virou um monstro. Para os humanos, ele era uma criatura assustadora. Sozinho, com medo e sem ter para onde ir, Chopper acabou sendo perseguido e atacado por pessoas da ilha. Foi nesse momento difícil, ferido e sem esperança, que ele encontrou a pessoa que mudaria sua vida para sempre. O homem mais estranho, e talvez o mais bondoso, de toda a ilha. Dr. Iriluki.
Quando aquela pequena rena ferida achou que o mundo inteiro tinha virado contra ela, alguém apareceu. Esse homem era Dr. Iriluki. Diferente das outras pessoas de Duran Island, ele não ficou com medo quando viu Tony Chopper. Na verdade, ele fez o contrário. Ele levou Chopper para sua casa. Mesmo sendo conhecido como um médico estranho, que fazia tratamentos esquisitos e explosivos, Iriluki cuidou das feridas de Chopper e começou a ensinar várias coisas para ele. Mas o mais importante não foi medicina. Foi como viver. Iriluki ensinou para Chopper que ninguém nasce no mundo sem ter valor. Que mesmo quando todos dizem que você é um monstro, isso não significa que seja verdade. Com o tempo, Chopper começou a enxergar Iriluki como um pai. Os dois passaram a viver juntos naquela pequena casa na montanha, fazendo experiências médicas malucas e sonhando com algo impossível. Porque Iriluki tinha um sonho enorme. Ele queria curar o coração das pessoas da ilha. E para isso, ele queria fazer algo que nunca tinha acontecido antes. Fazer cerejeiras florescerem em uma ilha coberta de neve. Mas enquanto esse sonho crescia, um grande problema estava se aproximando. A saúde de Iriluki estava piorando. E Chopper ainda não sabia, mas algo muito triste estava prestes a acontecer. Depois de tudo que Tony Chopper passou tentando ajudar seu pai adotivo, ele finalmente voltou com o cogumelo que acreditava ser a cura. Chopper tinha atravessado montanhas de neve perigosas em Duran Island, enfrentado o frio e quase morrido, tudo para salvar Dr. Iriluki. Mas havia um problema. O cogumelo que Chopper encontrou era venenoso. Iriluki percebeu isso imediatamente. Mesmo assim, ao ver o quanto Chopper tinha se esforçado, ele decidiu comer o cogumelo sorrindo. Porque ele não queria quebrar o coração do garoto que o via como um pai. Pouco tempo depois, Iriluki descobriu algo ainda pior. Os médicos do reino tinham preparado uma armadilha. Eles não queriam que ele ajudasse ninguém, queriam que ele morresse. Então Iriluki tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria a vida de Chopper para sempre. Ele apareceu no castelo, rindo, como sempre fazia. E antes de tudo terminar, ele disse uma frase que se tornaria uma das mais famosas de One Piece. Quando você acha que uma pessoa morre. Quando ela leva um tiro. Não. Quando ela sofre de uma doença incurável. Não. Uma pessoa só morre quando é esquecida. Logo depois disso, Iriluki ativou o explosivo que havia preparado. E naquele momento, ele se sacrificou. Mas sua morte não foi em vão. Porque o sonho dele, e as palavras que deixou, iriam mudar para sempre o destino de Tony Chopper. Depois da morte de Dr. Iriluki, Tony Chopper ficou devastado. A única pessoa que tinha acreditado nele, tinha desaparecido. Mas o sonho de Iriluki ainda não tinha acabado. Quem continuou esse sonho foi a médica Dr. Kureha. Ela revelou algo incrível. Iriluki sempre sonhou em curar o coração das pessoas da ilha, e acreditava que a beleza das flores poderia fazer isso. Então ela fez algo impressionante. Ela usou um canhão especial para lançar um pó no céu de Duran Island. De repente, o céu começou a ficar rosa. Parecia que cerejeiras estavam florescendo no meio da neve. Era como se o sonho de Iriluki finalmente tivesse se tornado realidade. Quando Chopper viu aquilo, ele começou a chorar. Naquele momento, ele percebeu que o sonho do seu pai adotivo nunca tinha morrido. Inspirado por tudo que Iriluki ensinou, Chopper tomou uma decisão. Ele iria se tornar um grande médico, alguém capaz de curar qualquer doença. Mais tarde, sua jornada continuaria quando ele conheceu Monkey D. Luffy e entrou para os Piratas do Chapéu de Palha. E assim, o legado de Iriluki continuou vivo. Porque como ele mesmo disse, uma pessoa só morre quando é esquecida. E enquanto o mundo de One Piece lembrar dele, Dr. Iriluki nunca vai morrer.